discutir o Novembro Negro. E aqui para bater um papo comigo, eu trago duas convidadas especialíssimas aqui ao meu lado. A Silvânia Pinto de Souza, ela é advogada, ativista do Movimento Negro Unificado do país. E aqui também, perto de mim, a Marcela Bonfim, jornalista, repórter fotográfica e também ativista do Movimento Negro. E esse papo você pode participar, deixando sua mensagem aqui nas nossas redes sociais, para que a gente possa interagir cada vez mais com as nossas convidadas. Queridas, primeiro, Marcela, muito bem-vinda, tá? Marcela, bem-vinda. Silvânia, bem-vinda, tá? Muito obrigada. Alegria em tê-las aqui. Silvânia, deixa-me começar com você. Essa é uma temática recorrente, importante, que tiveram alguns avanços, Silvânia. No entanto, ainda há muito a evoluir. Que avaliação você faz hoje do cenário, principalmente quando envolvem políticas públicas relacionadas ao combate ao racismo? Wendel, como você bem diz, realmente tivemos alguns avanços, mas temos muito ainda a alcançar. A igualdade formal que a Constituição traz, ela deve ser efetivada pela igualdade material, que são as políticas públicas. Então a gente precisa de mais políticas públicas e eu entendo que a educação é o condão, é a chave mestre, né? É o vetor que vai impulsionar. Sem educação a gente não pode trabalhar um país e a pluralidade dele. Então eu acredito muito na educação e que essas políticas venham para trazer para esse menino preto, essa menina preta, o empoderamento, sabe, o desejo de saber que ele pode estar em locais e espaços de poderes e saberes. Sem dúvida. Marcela, essa educação, esse foco que Silvânia fez referência, do seu entendimento, deve começar nos primeiros anos escolares para já empoderar a criança preta desde o início? Sim, e também deve incluir, inclusive, as metodologias, né, as formas de aprendizado, né? A gente tem muitas especificidades nessas questões, tanto em termos pedagógicos, em termos de como é que a relação do negro com a educação, né, que inclui todas as formas de aprendizado. Eu, por exemplo, como uma menina negra, não aprendo como outras pessoas que já têm outras trajetórias de vida, né, que vêm de outras nichos de família, né. A minha forma de aprendizado, né, muito pela cultura, muito por instrumentos artísticos. Então hoje a educação, ela precisa abrir um pouco mais o leque para pesquisar formas de aprendizado das crianças, né? A gente tem hoje outras tecnologias que podem nos ensinar em relação a isso também. Quais seriam, Silvânia, na sua avaliação? Nós estamos falando aqui de educação, foco na primeira infância, especialmente no ambiente escolar. Quais seriam os maiores desafios, no seu entendimento, que a sociedade, de uma maneira geral, e aí deixando um pouco de lado o poder público, mas as pessoas podem contribuir para fortalecer essa luta? Olha, Wendel, eu penso que os pais, né, e assim, a criança branca, por exemplo, o ensinamento de que somos todos iguais e de que a cor, né, não é intempérie para nada, o fenótipo, né, e trabalhar essas ações, eu entendo que é a chave, é o condão para que a gente possa ter políticas efetivas e a gente se sentir, ter a noção de pertencimento. Porque na escola, eu posso te falar também com propriedade, que eu já passei por situações de isolamento, por exemplo, o anjo, quando vai se escolher uma Nossa Senhora ou um anjo numa dramaturgia, numa cena no colégio, a menina preta ela é sempre muito isolada, ela fica num papel isolado, que não condiz com ela, então ela se sente. Então, isso é algo assim que impacta durante a nossa vida. É claro, eu tive pais assim que não, militantes do movimento negro que sempre me disseram não, você pode ir onde você quiser, né? O céu é o limite. Então mas conheço também casos de meninas que não tiveram essa mesma, né, sorte de ter uns pais empoderados, porque todos nós negros, a gente sabe que a gente mata um leão por dia, todos os dias. E ser negro nesse país é algo difícil. E quando a gente vê, a gente precisa contar com instituições, sabe, com o governo em si, mais políticas públicas. Quando eu vejo o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que tem um olhar de cuidado educacional para essa coisa das políticas, né, raciais, isso me deixa muito tranquila, muito feliz, sabe?
Então, para mim, a gente precisa de mais ações efetivas dessa natureza, para que a gente se sinta imbuído na sociedade. Claro. Marcela, como é que a gente pode colaborar e contribuir para empoderar os pais das meninas e meninos pretos? Olha, a gente trabalha muito com a linha da escuta, né? As instituições, como escolas públicas, elas já vêm com métodos formatados, né? É como se a gente tivesse que seguir esses métodos, entrar, e é exatamente essa a história do Brasil. Pouco se ouve sobre histórias, sobre nuances, né, para que se possa formatar esses livros, reformatar, né? Hoje já existe a inserção da questão artística, e aí se insere um grupo maior de negros na história, né? Mas a gente precisa mais referências, e essas referências podem partir mesmo dessas famílias, né, que são tradicionais negras. A gente aqui em Rondônia tem muito a dizer sobre isso, quilombolas, o que eles contribuem com essas formações, que são políticas também. Sim, né? Claro. Então, as famílias urbanas que muito construíram o Estado, o que eles contribuem com essas formações pedagógicas e políticas? Então, a questão da escuta, ela é fundamental, né, para que a gente possa retrabalhar esses conjuntos que são sociais e que são impostos de cima para baixo e que não são pensados na base. Então, pensar essas novas didáticas, pensar essas novas políticas de baixo para cima seria algo muito revolucionário, que poderia, inclusive, abranger a todos. Inclusive, essa é uma temática que tem sido abraçada pelos tribunais de contas no Brasil inteiro. O de Rondônia não é diferente, que, aliás, é associado a outras instituições, a própria Defensoria Pública, Sim. que a Silvânia faz parte, mas inclusive uma referência aqui, uma nota técnica, uma nota orientativa, acima de tudo, que foi realizada pelo Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política de Educação de Rondônia, que é o GAEP, orientando efetivamente que as escolas aqui do Estado tenham esse cuidado, esse zelo, acima de tudo, não permitindo que haja discriminação no ambiente escolar, além de outras iniciativas propriamente. Eu percebo sempre, Silvânia, quando o poder público, as instituições ligadas à administração pública induzem esse movimento, a coisa muda de uma maneira muito exponencial. E aí eu cito aqui uma nota técnica, uma nota de orientação para as escolas aqui de Rondônia, uma nota elaborada por várias instituições, Defensoria Pública, Ministério Público, o Tribunal de Contas de Rondônia, que foi realizada pelo Gabinete de Articulação. Essas instituições fazem parte do GAEP, Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política de Educação de Rondônia, orientando que não haja, Marcela e Silvânia, qualquer tipo de discriminação no exercício da educação, no dia a dia, sobretudo para as crianças. Quando o poder público induz, faz a diferença? Eu entendo, Wendel, que faz toda a diferença, porque a gente se sente abraçado, acolhido, né? Essa igualdade material que a gente fala, que é a efetividade das políticas públicas, quando induzida, levada por órgãos, por entes da administração pública, isso se torna, sabe? A gente se sente realmente abraçado, acolhido, e as coisas andam, né? Então, é importante, a importância de ter órgãos como o Tribunal de Contas, que tem essa visão, a Defensoria Pública, o Ministério Público, isso faz toda a diferença. A gente se sente muito acolhido e abraçado, e a gente vê avanços, né? A gente vê avanços através de escalas, de índices, as coisas acontecem realmente, e a gente pode garantir essa equidade racial que a gente tanto sonha. Né? Equidade, espaço para todos, espaços de poder, Marcela. Vocês duas são exemplos disso. Marcela é jornalista, Silvânia é advogada. É possível, muito mais do que é possível, que tipo de palavra, que tipo de discurso a gente pode partilhar aqui para que as famílias negras, as pessoas negras, se sintam empoderadas para buscar também espaços como os que vocês conseguiram, Marcela? Olha, é uma luta, né? Porque a gente está numa linha de frente, a gente foi impulsionado também por pessoas que vieram atrás de nós, né? E agora pensar na frente significa também ter essas famílias como um público-alvo, né? Quando a gente trabalha a distribuição dos nossos materiais, aquilo que a gente veicula, a gente faz para essas pessoas se sentirem possíveis também, né? Por isso que é muito importante esses espaços estarem ocupados por nós,
né? Espaços na mídia, espaços no poder público, espaços no poder privado, porque essa relação de potencialidade existia na minha família, na minha avó, na minha mãe, mas sabia-se que para alcançar esses lugares seria muito difícil. Hoje, a gente precisa passar não só a dificuldade, mas a possibilidade, né? Porque hoje a gente vê que a luta está sendo angariada, inclusive pelo poder público, né? Por essas pessoas estarem ocupando espaços e também por pessoas brancas estarem comprando a luta. Então eu acho isso muito importante, né? Porque eu falo, a questão da negritude não é uma questão apenas da negritude, é sobretudo das pessoas brancas, né? Separando a branquitude, que é uma estrutura, do fenótipo, né? Que se mede a relação do privilégio, né, social. Então, se a gente separar essas duas questões e se a gente colocar no meio todas as possibilidades que significa angariar a luta, a gente consegue destruir aos poucos essa estrutura, né? Porque a gente vem percebendo que o espaço vem aumentando. E a nossa voz está chegando às famílias. Então elas conseguem ver que, nossa, realmente está acontecendo alguma coisa. Não é só algo que está ali, estrito, porque existe uma política de cotas. A política de cotas, ela é um acesso. Mas a partir desse acesso vai se instituindo uma nova estrutura, né? E quando essas famílias elas têm acesso a essa nova estrutura, então a possibilidade se torna realmente algo real. Então, para a gente é muito significativo, né? Quando a gente está falando exatamente para essas famílias, produzindo para essas famílias, para que eles possam simplesmente falar, olha, estamos ali, representados por essas figuras, e estamos ali, né? Ao mesmo tempo que a gente está aqui, como representatividade, eles também estão, né? Então, é muito importante que a gente possa passar o possível, né? Sermos sujeitos possíveis. Ser sujeito possível, Silvânia. E aí eu quero aprofundar a contribuição que as famílias brancas podem dar a esse debate, acima de tudo, as pessoas que estão nos acompanhando. E que tipo de comportamento você, especialmente nesse primeiro momento, Silvânia, depois eu quero te ouvir, Marcela, orienta ou poderia contribuir para que houvesse uma consciência das famílias brancas para que não permitisse esse tipo de discriminação? Eu penso assim, Wendel, que ninguém vai sentir as nossas dores. A gente sabe identificar um olhar racista, né? Uma palavra direcionada que tem um cunho. Então, assim, o negro sabe como sentir isso, assim, mas a gente pede e a gente deseja que o branco, as famílias brancas, por exemplo, como você bem diz, possa estar ao nosso lado, orientando, porque nossas dores não vão ser, a gente não passa, dor a gente não passa, mas a experiência a gente pode dividir no sentido de acolhimento, de entendimento, que se coloque naquele lugar, que não tem um lugar de fala, esse lugar é nosso, mas que possam, sabe, se somar a gente, contribuindo com ações que diminuam a questão do afastamento, da coisa, do impacto referente à discriminação. Então é isso que a gente quer, coisa do acolhimento. É claro que nesse mês de novembro, Silvânia e Marcelo, o volume de atividades é muito intenso. Mas nos meses subsequentes, acontecem eventos para se discutir políticas contrárias à discriminação racial. Discute-se isso também em meses diferentes do de novembro, que a gente já fez a referência aqui, que é o Novembro Negro, Marcela? Olha, hoje um pouco mais. Que ótimo. Né? Mas nós fomos muito esvaziados no resto no período do ano, né? Então, assim, mas a luta é para que o ano inteiro seja a pauta essa questão da discriminação, né? dessas políticas de combate, porque acontece diariamente, cotidianamente isso, né? Nós temos o mês de julho, que é direcionado à mulher negra, né? A imagem é Teresa de Benguela, que é uma figura amazônica muito importante. Então, mas se abre espaços para maio, para janeiro, para fevereiro, né? Então é importante a gente pensar essa causa como uma causa permanente, porque há muito do que se lutar. Nós estamos aí falando de 500 anos de um processo histórico que dura, que permanece, que perdura e que né, a gente quebra uma barreira, se levanta outra, quebra essa. Então, assim, é uma estrutura arraigada que a gente precisa tratar diariamente.
Mas a luta, né, nos levou a essas duas conquistas, que são 2 meses do ano, né? O mês de julho e o mês de novembro. Então, assim, a gente sabe que aos poucos a gente vai vencendo as barreiras, mas a gente precisa abrir essa estrutura um pouco mais, né, para que ela possa ser amplamente debatida. Ela tem hoje os seus espaços, mas não tem uma amplitude, né, que seria o contexto geral. Claro, Né? claro. E tem espaços que não se fala ainda. Tem espaços que isso é estritamente velado, né? Porque o racismo, a gente tem que ter essa noção. Existe o racismo que a gente consegue perceber e tem aquele que é o sutil, né? Que é esse que é o mais perigoso, que é esse que consegue penetrar pelas estruturas por frestas, que é esse que perpetua. Claro. Eu gostaria muito, Marcelo e Silvânia, agora que nós pudéssemos inspirar as pessoas que estão nos acompanhando, contando as histórias de vidas de vocês, porque vocês são exemplos, estão tendo esse lugar de fala, entre outros que vocês adotam, até por integrarem o movimento negro, o movimento de serem ativistas. Queria que você contasse um pouco da sua história, além do empoderamento dos seus pais, a você, Silvânia, que foi fundamental. Conta um pouquinho da sua jornada de vida até você chegar aqui, por favor. Depois eu quero te ouvir, Marcela, tá? Claro. Eu sou do Recôncavo Baiano, do interior da Bahia, né? Sou filha de... Você não nasceu, querida, você estreou, não é? Obrigada. E aí, somos em um casal, eu e meu irmão, e filha de pais, funcionários públicos, e que a educação, minha mãe sempre disse, eu não tenho nada para deixar, mas a educação é a minha herança, o que eu posso deixar para vocês. Isso mesmo ela fez, né? Estudamos, eu me formei, advogada. Antes do direito eu fiz faculdade de História, mas o direito era uma paixão, eu iniciei História, o curso de História, e aí terminei Direito e saí, terminei no sul do Brasil e chego em Rondônia em 2011, né, chego nessa terra e fui para a Defensoria Pública, né, iniciei como assessora 1, nível 1, hoje eu sou assessora de defensor, né, hoje estou no NUERC, que é um núcleo que foi criado para a igualdade étnico e racial. E gosto de cantar, é algo que eu gosto. E Rondônia me trouxe essa possibilidade. Já me apresentei aqui no Canta Mulher por 4 vezes. Ah, bom saber! O prêmio também Mulher Negra, que acontece, Wendel, uma vez por ano, que é uma iniciativa da Prefeitura daqui de Porto Velho e junto com a Elci Chóquenes, que é uma das que estão à frente, uma mulher negra também, visionária, e aí ela me convidou para fazer parte desse prêmio. A gente já é o 2º ano que eu canto, e assim, Rondônia é um lugar especial, viu? Rondônia, dizem que quem bebe água do Madeira aqui fica, né? Então aqui estou. Há 12 muito anos. Feliz, há 12 anos. Quero te ouvir, Marcela, agora. Bom, eu cheguei em Rondônia em 2010, vim buscar o meu primeiro emprego como economista, né? Não fui absorvida no mercado de trabalho em São Paulo, né? Essa é a maior barreira para a população negra, inclusive, né? Não tinha essa noção sobre isso, acreditava na meritocracia, era contra as cotas. Eu tinha uma estrutura, como eu disse para você, a branquitude ela não é um fenótipo, ela é um pensamento, ela é uma estrutura de raciocínio. Então, eu pensava muito assim, como uma pessoa branca, mesmo sendo negra. E quando eu chego aqui em Rondônia, eu chego, né, depois de uma grande frustração de começar a me perceber como mulher negra nessa situação de desemprego, né? Pelo fenótipo, eu chego aqui para buscar esse primeiro emprego e começo a perceber uma nova forma de pensar, até mesmo porque quando eu cheguei aqui, a gente tem uma estrutura de pensamento sulista muito diferente do que a terra quando a gente vem para cá, né? Ou seja, essa ideia do estrangeiro, a Amazônia, né? Toda aquela coisa do fetiche, né? E é quebrada, sobretudo quando eu encontro uma negritude amazônica. Sobretudo quando a cidade, né, me acolheu muito e começou a me ensinar sobre a questão, sobre a dignidade, né? A partir das famílias barbadianas, começa a ser identificada, né? E falar que essas famílias, elas contribuíram com a formação da cidade, que essas famílias, elas têm uma relação, as famílias do Vale do Guaporé,
principalmente, né, contando a história de Teresa de Benguela. E ali eu passo a ter uma relação diferente até com a minha própria negritude, sobretudo, inclusive, né? Então, Rondônia, para mim, foi um divisor de águas em relação à minha própria história, né? Aqui eu me descobri fotógrafa, aqui eu me descobri uma pessoa que tem várias ferramentas internas voltadas à questão artística, ao teatro, ao cinema, né? A música, a fotografia. Então, aqui eu começo a minha carreira profissional, né? E eu descubro que a economia ela pode se dar a partir de outras ferramentas, inclusive, né? Então, Rondônia me apresenta uma negritude amazônia, uma Amazônia negra que era muito pouco aparente do lado de fora e também muito pouquíssimo falada do lado de dentro. E eu consigo consolidar todas essas imagens e oralidades para um esteio de comunicação que eu não tinha dimensão e que hoje, né, levanta todo um pueril, levanta toda uma série de contribuições que eram pouco ditas, né? Então hoje está dentro desse lugar, podendo contribuir na linha de comunicação, né, da minha própria negritude, me reconhecendo como uma pessoa da cidade, né, me faz uma nova Marcela. Que legal, que bacana isso. E é de fato inspirador ouvi-las, porque mostra acima de tudo que quando há, especialmente em casa, você citou esse fortalecimento da sua família, você também, naturalmente por iniciativa também, buscando espaços como isso acaba sendo possível, embora difícil ainda, que não há espaço de equidade para todos. Enquanto vocês falavam, eu estava lembrando, dois temas me atraem muito, Silvânia e Marcela, que é a comunicação e a religiosidade. Eu estudei bastante as religiões de matriz africana, sou absolutamente apaixonado pela essência, já escrevi artigos inclusive a respeito disso. Ao mesmo tempo eu percebo no país um olhar muito enviesado, muitas vezes por desconhecimento e outras vezes não. Eu queria que nós aprofundássemos um pouco esse tema, principalmente por se tratar de religiosidade, algo tão essencial a cada ser humano. Você tem essa percepção também que as religiões de matriz africana, Silvânia, elas não têm a relevância ou não é dada a magnitude que efetivamente elas possuem? Sim, sim. Eu vejo, e isso me entristece bastante, porque é algo que nós trouxemos, né? Por mais, às vezes, você não cultua, mas tem que se haver um respeito, né? E eu tenho parentes, família, tias, babalorixás, e a religião africana é algo muito, assim, muito sério. Eles levam, é algo muito sério. Lá, por exemplo, na Bahia, há um provérbio que diz: quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Porque há preceitos, há o que seguir, rituais, certos dias da semana que a pessoa tem que se guardar, certas comidas que não tem que comer. Então, é algo muito, muito realmente, assim, de muita responsabilidade, e as pessoas não entendem. E ao mesmo tempo, a cultura muito bonita, uma religião muito bonita. Então as pessoas não entendem, associam a coisas demoníacas, associam... Então é algo muito triste, falta um desconhecimento da nossa história, né? Eu entendo que as pessoas devem buscar mais esse conhecimento. Quando eu vejo as pessoas entram em terreiros para destruírem, né? Isso me deixa muito triste, porque eu vim descendo de pessoas que estão, né, tria-voz, que vieram, que a matriz africana, e a gente descende disso. Então eu acho muito triste, eu fico muito triste, William, quando eu vejo situações, dessa natureza. E você, Marcela? Muita da tecnologia que a gente tem hoje de sobrevivência vem dessa religião, dessa religiosidade, aliás, porque são muitos, né, a gente foi inclusive incluindo o católico, o cristão, né? Sim. Então é uma religiosidade que, em vez dela excluir, ela nunca excluiu ninguém, nunca excluiu nenhuma cultura. O que ela fez foi incluir, né? Foi trazer para dentro todos os aspectos que ela foi se desenvolvendo durante o tempo. Então, como é que você pode falar que uma religiosidade dessa pode fazer mal? Se ela nunca excluiu ninguém, se ela só faz abrir portas, né, abrir caminhos. Então, muito da tecnologia que a gente hoje... Porque a gente sobreviveu a maus tratos, sim, a uma brutalidade imensa, a uma desumanização muito forte.
Então, o que fez muito de nós chegarem até hoje foi exatamente essa religiosidade. Então, para mim, né, me causa espanto ver que ainda hoje se trata isso de uma forma muito desumana, inclusive, né? Uma forma de viver que é a religião, né? Hoje eu vim conhecer, para você ver como isso é muito complicado, quando estava fora de Rondônia, eu morria de medo. Para mim existe o céu e o terreiro. Hoje eu sou parte de um centro, né, de um terreiro, né, com muito orgulho. Conheci tardiamente uma religiosidade que é parte da minha constituição, né, como pessoa, né, mas ainda bem que essa terra me deu acesso a isso, né. Mas muita gente ainda continua perpetuando com esse pensamento, meu Deus, né. Mas não, isso é uma cultura, né, que tem dança, que tem música, que tem oralidade, que tem, inclusive, uma explicação histórica para o desenvolvimento do Brasil. E como todas as culturas, merece ser respeitada. Merece. Isso é o mais importante e fundamental. Sobretudo. Sobretudo. Silvânia, eu queria muito que você partilhasse agora conosco o que você espera, e aí o sonho de Silvânia dentro dessa luta. O que você espera para o futuro? Como é que você imagina enxergar Rondônia e o país nessa temática? Mais igualdade de oportunidades, justiça, mais mulheres negras em espaços de poderes e saberes, meninos, crianças se sentindo acolhidos, podendo ser parte de um todo, porque nós somos uma coletividade, uma sociedade plural. Então, eu sonho com isso, sabe, Wendy? Eu sonho. E aproveitando essa deixa, eu quero dizer a você que nós nos reunimos, além do MNU, criamos um coletivo de mulheres pretas por visibilidades, por espaços de poderes e saberes, que é o Petit Comitê, onde nós temos Marcela, onde nós temos Luciene, a Elzi. Então, nós queremos empoderar muito mais mulheres, porque para que nós possamos ser disseminadoras dessas oportunidades, né, de estar em espaços de lugares e saberes. Que fantástico. E você, Marcela, o que você sonha? O que você vislumbra? O que você imagina dentro da temática de luta contra a discriminação racial aqui em Rondônia e para o país? Olha, para mim Rondônia é um lugar que pode ensinar o Brasil a respeito disso. Porque eu sou uma sulista que vim para cá há 13 anos atrás e aprendi muito com essa terra. Então imagina o que as outras pessoas podem aprender sobre negritude. Quando eu chego aqui e falam que existem famílias tradicionais negras, é o caso dos barbadianos, né? Quando eu chego aqui encontro uma corte, né, que incluiu inclusive a tradição portuguesa e transformou ela em amazônica, afro-amazônica, que é o Divino Espírito Santo do Vale do Guaporé. Né? Quando eu encontro as margens do Rio Madeira, eu moro numa margem do Rio Madeira, eu sou praticamente uma beiradeira, né? Quando a gente encontra uma negritude, né, as margens, dignificando essas margens, inclusive. Então, eu vejo que Rondônia pode ser um lugar de aprendizado. Quando você entra nos espaços públicos, você encontra muito de nós, né? Eu fui absorvida pelo governo durante 8 anos, encontrei muito de nós lá, pudemos nos confraternizar, né? Nos dignificar. Então, é um estado muito pujante, muito rico, que pode dar aula sobre negritude, porque eu aprendi aqui. Eu não tinha nenhum aprendizado. A minha família, ela tentou me passar princípios, mas a gente estava muito embranquecido, né? Essa estrutura do embranquecimento havia na nossa cabeça. Então a gente alisava cabelo, a gente tinha uma série de comportamentos, cuidados, né? Para não desagradar o branco. Existia isso, né? Então, assim, a faculdade não me ensinou isso, a escola não me ensinou isso, mas Rondônia me ensinou. Então, é um lugar que pode ser pedagógico em relação à negritude. Então, eu espero que isso permaneça, perpetue. E como isso pode ser feito? Empoderando essas famílias, dignificando. O suporte do meu trabalho se chama reconhecimento. Então, quando a gente reconhece essas pessoas, a história dessas pessoas, a gente faz desse lugar um instrumento pedagógico. É fantástico isso. Como é que as pessoas acham vocês que queiram participar dos grupos, das ações, dos projetos? Como é que elas acham, Silvânia? Olha, nós temos um Instagram, Petit Comitê, onde lá a gente convida, conclama as mulheres
para se empoderarem conosco, se imbuírem, os homens também estarem lá, nos seguirem. Sim. E lá a gente propaga ações, né, onde nós vamos estar, o que a gente está fazendo. Então, vocês nos encontram no Pretinho Comitê, no Instagram do Pretinho Comitê. Que ótimo. E como é que as pessoas fazem para encontrar você, Marcela? Olha, eu tenho umas plataformas de imagem que é o amazonianegra.com.br. Amazonianegra. Amazônia.br, o Madeira de Dentro, madeira-de-fora.com, também o Instagram, Bonfim_Marcelo, no Pretinho Comitê, com certeza. E a gente está aqui sempre trabalhando a musicalidade na cidade, sempre a gente está frequentando como o Espaço Cujuba, é um lugar onde eu me encontro também artisticamente, né? E só chamar que a gente está super à disposição. Ô Marcela, o que você acha da ideia da gente fechar esse videocast aqui com a Silvânia cantando? Eu acho uma boa. Olha, você não acha uma boa com ideia? certeza. Ela escolhe a canção, mas pra gente fechar em grande estilo. O que você acha, Silvânia? Vamos. Vamos então. Eu já vou aqui me despedir de você, mas nós vamos permanecer aqui no ar ouvindo a nossa querida Silvânia. Muito obrigado pela audiência e a gente volta em breve, tá? Aqui no videocast a gente te conta. Tchau, tchau. Com vocês, Silvânia. Alusivo ao mês, vamos cantar, né? Eu me orgulho de ser uma mulher negra. Eu me orgulho de ser uma mulher negra. Eu tenho que ler. Eu tenho a Digina. Eu tenho que ler. Eu tenho a Digina. Que linda! Bom demais! Até a próxima! Até.